Olá, tudo bem? Seja bem-vindo a mais uma aula de gestão empresarial. Hoje a gente tem a pretensão de finalizar esse módulo de recursos humanos, né? A nossa próxima aula será a nossa prova, mas eu vou disponibilizar para vocês também a aula introdutória, né, do nosso próximo módulo, tá bom? Que vai ser módulo de telemarketing. Então, pessoal, vamos direto ao ponto, né? Eu passei para vocês alguns trabalhos que tem muito a ver com o que a gente vai falar hoje, né? Um dos pontos, a gente vai fazer a diferenciação de cargo, função, tarefa. A gente vai falar sobre equiparação salarial, vamos falar sobre salário, vamos falar também sobre diferentes tipos de salário e sobre a pirâmide de Maslow, tá bom? De Maslow. Então, pessoal, sem mais delongas para essa aula não ficar muito longa, muito extensa, a gente vai começar fazendo essa diferenciação de cargo, função e tarefa. Como vocês viram aí, o cargo ele vai ser esse conjunto de funções atribuídas a cada indivíduo na empresa de mesma natureza e complexidade. Então, como vocês podem ver aí no material que eu disponibilizei, vai ser uma composição de todas as atividades desempenhadas por um funcionário, que pode ser englobadas em um todo unificado e que figura certa posição formal do organograma da empresa. É o seguinte, quando a gente vai ali estruturar uma empresa, a gente observa que ela tem vários níveis, né? Dependendo ali da formação, vários níveis hierárquicos. E dentro desses níveis, a gente vai encontrar ali os cargos, né? O cargo vai ser o que aquela pessoa desempenha, né? Esse conjunto de funções. A gente pode falar que o cargo vai ser um nome, né? O nome da posição. Por exemplo, professora, né? Acadêmico. Para ficar muito claro para vocês, cargo, empregada doméstica. Função, arrumadeira. Então você percebe que, por exemplo, professora, empregada doméstica, acadêmico, né? Estudante, são todas profissões. Então, peraí, Aretus, então quer dizer que o cargo vai ser ali o nome da profissão? É mais ou menos assim, tá bom? A função vai ser o conjunto de atividades que aquela pessoa, ela vai desempenhar, tá bom? Então, como nós vimos, a função vai ser o conjunto de tarefas e responsabilidades relacionadas ao cargo. Não esqueça esse exemplo que eu acabei de dar para vocês, de que cargo seria aí, a empregada doméstica e função vai ser a arrumadeira. Então a gente verifica, né, que uma empregada doméstica ela pode fazer várias coisas, né? Por exemplo, você sabia que se pode caracterizar também um empregado doméstico, por exemplo, um fisioterapeuta que presta serviços ali no âmbito de uma residência, né, de um lar, de uma casa, sem fins econômicos. Quando a gente fala sem fins econômicos, que ele vai prestar o serviço para aquela determinada pessoa, daquele determinado núcleo familiar. Nós vimos isso, inclusive, em uma das aulas anteriores. Foi um dos exemplos que eu dei, quando a gente foi falar lá a respeito de relação de trabalho, relação de emprego. Lembra lá? Então, no caso, o empregado doméstico, ele pode englobar diversas funções. Então, por isso, a gente tem essa especificação a mais, né, do que aquela pessoa vai exercer no posto de trabalho dela. Já a tarefa vai ser ali todas as atividades de forma pormenorizada que aquela pessoa, que aquele profissional vai desempenhar. Por exemplo, um professor, ele tem a tarefa de corrigir provas, né, de ministrar aulas, de preparar as aulas, né, acompanhamento pedagógico, elaboração de relatórios. Então, tudo isso faz parte
um pouco ali das tarefas que o professor precisa desempenhar ali no seu cargo de professor e na sua função de ministrar aulas, tá bom? Ficou claro? Então aí você não vai esquecer mais, né? Então, pessoal, tem 4 condições básicas para a gente desenhar um cargo, tá? O primeiro vai ser o conjunto de tarefas ou atribuições que o funcionário deverá desempenhar. Como assim? Essas condições básicas para desenhar um cargo são informações que você precisa levantar para identificar, né, tudo que aquela pessoa, aquele profissional que está incluído em um determinado cargo, em um determinado posto de trabalho, tudo que ele vai precisar desenvolver. Isso ajuda até mesmo para você conseguir declarar aquilo, né, constar aquilo em CTPS, em carteira de trabalho, tá bom? Então, os conjuntos de tarefas ou atribuições que o funcionário deverá desempenhar. Por exemplo, um zelador, né? Um zelador, ele realiza pequenos reparos, pequenas manutenções hidráulicas, ele realiza pequenas pinturas e pequenas vistorias, né, de segurança, de assiduidade, né, no ambiente predial, nos limites do prédio. Quando a gente fala em prédio, é da construção, tá bom? Então, esse seria o conjunto de tarefas ou atribuições que um zelador, por exemplo, ele deve desempenhar ali no cargo que ele ocupa de zelador, ok? Percebe só que eu indiquei, né, nesse desenho, em indicar esse conjunto de tarefas que ele vai realizar, ali os termos pequenos reparos, pequenas pinturas. Porque, por exemplo, caso ele precise fazer a troca de um desses azulejos ali na parede que vocês estão vendo, tá? É um pequeno reparo, né? Um pequeno reparo. Agora, digamos que ele precise trocar todos os azulejos ali daquele hall, né? Daquele espaço. Como é que vai ser? Aí, nesse momento, ele vai fugir, né? Vai se distanciar desse conjunto de tarefas e atribuições que fazem parte da natureza do cargo que ele desempenha. Ou seja, aí, né, quando a gente fala de trocar, né, de fazer um reparo muito maior, ou como a gente falou, de fazer essa troca de todos os azulejos, aí já seria um trabalho que é de um pedreiro, né? Então, aí nesse caso, não seria correspondente à função, ao cargo que o zelador desempenha. Então, neste momento, né, ele estaria tendo um desvio de função. O que é isso de desvio de função? Que ele estaria deixando de executar, né, de responder a esse cargo, essas atribuições que são de natureza, né, dele como zelador, e começar a desempenhar um papel de um pedreiro, né? Né, se vocês já fizeram alguma obra aí na casa de vocês, né, se vocês já acompanharam, já tiveram conhecimento, vocês têm mais ou menos uma noção de quanto um pedreiro cobra por dia, né, ou por empreitada para realizar um determinado trabalho. Então, um zelador, então claramente a gente verifica que um zelador receberia, né, um salário menor do que um de pedreiro, não é verdade? Então, seria um claro desvio de função, tá bom? Então, por isso a gente especifica de maneira pormenorizada todas essas atribuições, essas atividades que ele precisa desempenhar, beleza? Então, fechamos aí a primeira condição básica. A segunda condição básica é como essas tarefas devem ser desempenhadas, tá? Por exemplo, esse zelador, ele precisa fazer um orçamento prévio, né, dos reparos que ele for fazer, entendeu? Então, especificar qual a condição, ele precisa utilizar EPI, equipamento de segurança do trabalho, equipamento de segurança individual. Então, né, no segundo quesito, na segunda condição, a gente vai indicar como que essas tarefas devem ser desempenhadas, ok? A terceira e penúltima é a quem ele vai dever, né, quem ele deverá se reportar.
se a síndica, né, a administradora de condomínio. E o quarto, quem ele deverá supervisionar ou dirigir. Por exemplo, ele vai precisar de um ajudante, de um auxiliar, né, para que ele desempenhe ali suas funções. Então, a gente percebe que quando a gente vai desenhar um cargo, a gente especifica ali todas tudo que ele vai desempenhar, como que ele vai desempenhar, onde que ele está inserido ali na cadeia hierárquica daquela organização, daquela empresa, ok? Então, tudo isso aí, se ele vai precisar coordenar algum tipo de equipe, então tudo isso aí é muito importante para que a gente possa, né, fazer esse desenho do cargo, ok? Então, aí concluímos mais uma etapa do nosso módulo, ok? Dando continuidade, um dos tópicos muito fundamentais da gente tratar aí nesse módulo é o que? A respeito da equiparação salarial. Alguns alunos ficaram com dúvidas. Nossa, professora, onde que eu vou encontrar a respeito da equiparação salarial? Eu vou disponibilizar para vocês o artigo 460 e 461 da CLT comentado, tá bom? Com comentários meus, onde vai ficar mais fácil, onde vai ficar mais claro para vocês identificarem, para vocês reconhecerem aí a equiparação salarial. A equiparação salarial, né, de maneira bem rápida, ela vai ser quando dois profissionais recebem salários muito parecidos ou salários idênticos, né, exercendo ali a mesma função, ok? Mas com alguns requisitos. A gente vai observar ali quesitos, né, de antiguidade e de produtividade, ou de presteza, ou de capacidade, excelência técnica, tá bom? Vai ficar mais claro para vocês aí no material que eu vou disponibilizar para vocês, beleza? Vamos falar agora sobre salário, tá bom? Pro desenho da remuneração, a gente tem que levar em conta dois desafios. Que vai ser capacitar a organização para alcançar os seus objetivos estratégicos, e dois, né, ser moldado e ajustado conforme as características únicas da organização e o ambiente externo. Por quê? Quando a gente fala sobre esse desenho da remuneração, a gente está falando ali de forma direta sobre salário. O que acontece, pessoal? A gente tem aí o salário mínimo vigente, né, de R$ 1.045, certo? É o que se considera, né, o salário mínimo para que todo trabalhador, para que toda pessoa, ela tenha as condições mínimas de sobrevivência, né, que estão asseguradas ali na Constituição Federal, como saúde, lazer, né, alimentação, moradia, vestuário, cultura, certo? Então, o princípio que se leva em conta, né, para indicar, para chegar nesse valor do salário mínimo, tem que buscar ali identificar as condições socioeconômicas, né, que o país, que aquela sociedade vive naquele momento. Mas, além disso, a gente tem também os salários mínimos regionais, tá? Que, infelizmente, é uma realidade do nosso país que muitas regiões não consigam pagar nem esse salário mínimo de R$ 1.045. Sendo que a gente sabe que para que um funcionário, para que a gente tenha um funcionário recebendo ali R$ 1.045, o custo dele é muito maior, não é verdade? Então, existem regiões do país que, inclusive, consideram um salário regional maior. Por exemplo, a região sul do país, o salário mínimo regional é maior, tá bom? No Nordeste, né, pode ser que algumas regiões, algumas localidades, o salário mínimo regional seja menor. Então, ou seja, leva-se em conta esse desafio, né, das condições socioeconômicas que aquela empresa ela está inserida, ok? Então, pessoal, os critérios para a construção do plano de remuneração. O primeiro, como vocês podem ver, é o equilíbrio interno e externo.
Quando a gente fala sobre equilíbrio interno e externo, a gente está falando sobre equidade interna, né? Que ela vai obedecer ao princípio da justiça distributiva. O que é isso? O princípio da justiça distributiva, ele vai fixar os salários de acordo com as contribuições né, ou os insumos que os funcionários intercambiam com a organização. Ou seja, vai verificar ali o que aquele funcionário, o que aquele colaborador está levando a mais, o que ele está levando de valor para dentro da empresa, né? Qual que é a especialização técnica dele. Ele é um funcionário extremamente capacitado, então vai levar, né, em conta essa equidade interna. A equidade externa vai levar em conta, vai obedecer ao modelo do mercado de trabalho, né, que vai fixar salários conforme ocupações similares. Por exemplo, mais ou menos um professor que receberia ali em Divinópolis, né, receberia ali o mesmo valor, ok? Os professores que trabalham ali na rede pública de ensino, por exemplo, tá? Então, leva-se em conta os cargos, né, que aqueles profissionais estão inseridos, eles ocupam, e de forma que generalizar o valor do salário deles, né? O segundo, que é a fixação de salário mensal ou por hora, ou fixação de salário variável, tá ok? A fixação de salário variável vai ser conforme os critérios previamente definidos com as metas e lucros da organização. Por exemplo, uma pessoa pode receber um salário variável, né? Ela receber ali por produção, por exemplo, ou receber um salário fixo e acrescentar-lhe ao salário fixo, né, um percentual referente à produção, né, que ele tiver ali naquele mês. Por exemplo, o funcionário produziu 14 peças naquele mês. Então, referente a essas 14 peças que ele produziu, ele vai receber um percentual de 5% a título de bonificação, né, de benefício, né, referente àquilo que ele produziu. É uma forma de dar incentivo para que aquele funcionário ele possa produzir mais. O terceiro, a remuneração conforme contribuição individual ou grupal, ou pode enfatizar o tempo de casa do funcionário na organização. Ou seja, vai verificar um critério, né, individual do que ele pode entregar de valor, o que ele pode contribuir a mais para aquela empresa, né? Ou enfatizar também o tempo de casa. Tem muitas empresas que ainda têm essa cultura de valorizar esses funcionários, esses colaboradores que estão ali com muito tempo de casa, com 10, 15, 20 anos trabalhando na mesma empresa, tá ok? O quarto vai ser a remuneração do cargo ou da pessoa, ou seja, como um cargo contribui para os valores da organização, ou como os conhecimentos e as habilidades da pessoa, daquele profissional, pode contribuir para o cargo ou para a organização, tá bom? Já o sistema tradicional, ele privilegia o salário, beleza? Privilegia o salário pela contribuição do cargo e pelo desempenho do funcionário. Então, pode-se levar em conta para desenhar essa remuneração, né, se ele for um profissional que ele leva ali muitas ideias, né, que ele é uma pessoa, é um profissional que consegue solucionar muitos impasses, solucionar muitos problemas, pode-se verificar ali, pode-se adicionar, né, ali ao salário um percentual. A gente, né, pode ali falar também a respeito dos prêmios, né, das participações de lucro, tá ok? O quinto, o igualitarismo ou elitismo. O que isso significa, Aretusa? A remuneração ela pode incluir o maior número de funcionários sobre o mesmo sistema de remuneração. O igualitarismo, né, ou ele pode estabelecer diferentes planos conforme os níveis hierárquicos ou grupos de funcionários. Ou seja, a remuneração ela ser igual para um grupo, para uma massa de funcionários, ou ela pode ser
conforme os níveis hierárquicos que compõem ali aquela organização, ok? O sexto, que os funcionários eles podem ser remunerados abaixo ou acima do mercado. Isso vai afetar os custos, né, e a satisfação do empregado. É claro que um empregado ele ser remunerado com um valor acima do mercado, acima do salário mínimo, por exemplo, isso vai elevar o grau de satisfação dele ali no desempenho das suas funções. Isso ficou muito claro pra gente, né? O sétimo, tá ok? Os prêmios. A gente tem os prêmios monetários e os prêmios não monetários. Prêmios monetários, por exemplo, poderia ser ali a participação nos lucros da empresa, né? Ou, por exemplo, se a pessoa bateu uma determinada meta, ela ganhar no final do mês ali mais 100, mais 200 reais a sua remuneração. Pode ser também os prêmios não monetários, né? Por exemplo, uma viagem, né? Um curso, certo? Onde ele vai aproveitar aquele prêmio de forma não econômica, ok? O nono e último, a centralização ou descentralização das decisões salariais. Essa centralização ou descentralização, ela se refere que o seguinte, existem muitos sindicatos, né, que cuidam aí dessa parte de fazer esses acordos, de fazer essas conversas, né, entrar com esse plano de ação junto a essas empresas para definir os salários desses funcionários, né? Por exemplo, o sindicato dos comerciantes, tá ok? Eles podem ali entrar em acordo, né, de forma sindicalizada e definir um salário base para aquela categoria, tá bom? No caso, para os vendedores. Entenderam? Entenderam a remuneração, pessoal? Mais um tópico, tá? Hoje a gente vai seguir assim de forma mais rápida para não ficar muito longo a nossa aula, tá bom? A nossa remuneração, essa remuneração, ela se compõe por 3 esferas. A primeira vai ser a remuneração básica, né? Uma segunda esfera, os benefícios, e o terceiro, os incentivos salariais. A remuneração básica, ela é o pagamento fixo que o funcionário recebe de maneira regular, na forma de salário mensal ou de salário por hora. Os benefícios são ali, são os diretos ou os indiretos, como as férias, o seguro de vida, transporte, refeições, subsidiárias, né? A gente vê aí várias empresas que elas disponibilizam para os seus funcionários, além do salário fixo, por exemplo, um valor ali no vale refeição ou vale alimentação, para que ele possa comprar seus alimentos ali no supermercado, né? Em bares, restaurantes. Isso é muito interessante, porque não vai incidir lá quando for fazer a rescisão contratual desse funcionário. Tá, mas espera aí, Aretusa. Por exemplo, um profissional ele recebe R$ 1.045, tá bom? Por mês. Mas a empresa dá ali, né, como vale refeição ou vale alimentação, um ticket de R$ 500 em um cartão, tá bom? Um cartão alimentação. Os valores que se referem a esse cartão alimentação, esses R$ 500 sobressalentes, eles não vão incidir sobre o cálculo das verbas trabalhistas, como férias, 13º, INSS, FGTS, tá bom? Então, tudo isso, né, faz com que o funcionário receba mais, né, com que ele fique ali mais satisfeito, ele se sinta ali realmente mais feliz de estar trabalhando naquela empresa. Então, tudo isso promove o quê? A valorização, né, do colaborador. Isso é muito importante, que o profissional de RH tenha plena ciência dessas técnicas, do que a gente pode fazer para aumentar essa autoestima desse funcionário, para que ele desenvolva, para que ele desempenhe as suas atividades de maneira mais harmônica e com qualidade de vida, né, pessoal? Que é o que a gente tem que levar muito, muito em conta. Beleza? Então, ficamos por aqui. Vou disponibilizar para vocês aí no material, né, conteúdos adicionais, para que vocês possam
realmente aprofundar os conhecimentos de vocês, tá bom? Tô com saudade da gente ter ali os nossos encontros todas as sextas-feiras, tá? Ontem nós fizemos aí uma aula ao vivo, alguns alunos compareceram, mas outros, acredito, né, às vezes em razão a esse dia a dia, a rotina fica difícil, mas gostaria muito de marcar uma aula ao vivo com vocês para tirar todas as dúvidas. Inclusive, porque na próxima sexta-feira eu já vou disponibilizar para vocês a nossa prova, tá bom? Então, vai ficar disponível para vocês a prova no dia de sexta-feira e no sábado. No sábado, né, a partir de meia-noite, não vou aceitar mais aí aliás, na meia-noite já ali de sábado para domingo, né, já vai expirar ali o prazo para postar a prova, tá bom? A gente vai testar e fazer esse tempo reduzido, né, até mesmo para dar um incentivo para que vocês cumpram aí com esse compromisso, tá bom? Então, um grande abraço, fiquem com Deus e ótimo final de semana, pessoal. Até lá, tchau, tchau.